Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para mais um update semanal, fazer análise de mercado, tá? Mercados globais. O que aconteceu na semana, né? Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre, dar um update aqui. Vamos lá. Então, o que mexeu com os mercados na semana passada, né? Deixa eu aumentar aqui. Ok. O que mexeu com os mercados na semana passada, né? As ações, principalmente nos índices de S&P 500 e o Nasdaq 100 subiram, tá? Subiram 1,6 e 0,8 respectivamente, atingindo máximas históricas novamente, tá? Enquanto que o Dow Jones não acompanhou, tá ok? Porque principalmente o foco está na tecnologia, nas ações de tecnologia, principalmente com destaque para a Intel, que teve a sua melhor sessão desde 1987, tá, subindo mais de 23%, ok? Petróleo e ouro, muita volatilidade, mas sem pânico, né? O Brent, desculpa, o WTI, né, o West Texas, fechou a semana em 94,4, né? É uma queda de 1,5, que é razoável, que é, né, abaixo de 100, e ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né. E o ouro subiu, tá, mas mesmo assim, eu acho que o ouro, a gente tem que tomar um certo cuidado com ele, principalmente usando como ativo de segurança, ativo de refúgio, tá ok? Enquanto perdurar a guerra do Golfo, eu não recomendaria usar o ouro como ativo de segurança nesse momento, tá bom? Hã, o consumo e atividade econômica dos Estados Unidos, né, nós tivemos, eh, uma subida, né, das vendas do varejo nos Estados Unidos, mas eles foram impulsionados principalmente pela inflação, tá, pelo aumento de preços. Então não é assim aquela coisa assim: "Ah, está bombando", não necessariamente, tá ok? O PMI tem subido, isso é bom, tá, que é isso, o que é? O que é o PMI, né? É o é um indicador de aceleração de atividade, tá. Então, ou seja, atividade econômica. Mas também aquela coisa, com pressão nos preços, tá ok? O sentimento do consumidor, que a gente usa um índice da Universidade de Michigan, né, ela caiu, tá, para 49,8, que significa que está havendo uma certa contração ali, tá. O consumidor não está, confiante. Basicamente é isso, tá bom? Muito bem. E, na geopolítica, né, a gente teve, lógico, um alívio parcial, temporário, né, mas a incerteza persiste. Provavelmente, nessa guerra ainda vamos ter muitos outros capítulos pela frente, tá. Então não acredite, assim, de que é uma coisa que vai acabar rapidinho, muito improvável que isso aconteça, tá bom? Então, assim, a gente tem que estar, de olho aqui em cada coisa que está acontecendo agora no mercado. Muito bem. E então, qual que será o foco para a semana que vem, tá? Qual o foco para a semana que vem? Eh, de novo, né, esses mega caps, né, que são basicamente as empresas, maiores empresas que estão no S&P 500, né, uma semana decisiva para o S&P 500, principalmente com as grandes empresas de tecnologia divulgando resultados, tá? Então, o mercado vai estar bastante sensível a qualquer sinal de demanda por IA, né? Vai ser extremamente sensível a isso. Se a demanda cair, principalmente, né, mostrar sinais de fraqueza, isso pode imediatamente refletir, nas ações, tá? No índice S&P 500. Muito bem. O Investimentos nos data centers, tá? Isso também é um outro ponto de, atenção, tá? Enfim, então tudo isso e também, lógico, né, tudo que vai aparecer nesses relatórios, né, nos relatórios dessas divulgação de resultado, tá? Então, ou seja, se houver uma piora nas margens de lucro, ou então um guidance futuro indicando uma possível queda, isso também pode ser muito, ter uma consequência imediata no mercado, tá bom? Na semana que vem também vamos ter o Fed, né, tá bom? Então a gente vai escutar, os discursos do Fed, informações sobre cortes de juros ou não. Será que vai cortar? Minha opinião é de que ele vai manter. Eu acho que o mercado também o espera dessa maneira, tá ok? E também, né, quer dizer, a gente quer saber
será o impacto dos preços do petróleo nas próximas leituras de inflação, tá ok? Muito bom. E geopolítica e petróleo, lógico, né, então, ou seja, isso aqui é o que qualquer manchete que vier lá do Estreito de Hormuz pode mexer com o preço de energia, inflação, juros e tecnologia, tá tudo isso e as ações de tecnologia, tudo isso vai, eh, tá diretamente ligado ao que acontecer ali na frente geopolítica, tá bom? E também vamos ter dados econômicos importantes, né, PMI, né, vendas de casas nos Estados Unidos, dados de renda e gastos pessoais, né, que também vão ser divulgados, e um dado indicador de inflação, o PCE, né, que é o preferido, o indicador preferido do próprio Fed, tá bom? Ah, e sobre fluxos e posicionamento, né, quer dizer, nós já estamos vendo o S&P 500 e o Nasdaq já em suas máximas históricas, tá? Agora o mercado vai testar os níveis de resistência ali, tá ok? Ou a gente vai ver se tem esse fôlego para continuar subindo ou vamos ver uma realização de lucros, tá? E por fim, decisões sobre juros dos bancos centrais, muito importante, tá? São vários ao mesmo tempo. Nós vamos ter aqui o Banco Central Europeu, né, o ECB, o Bank of England, né, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, né, Bank of Japan, e o próprio Fed, tá? Então, vão ter decisões de juros, etc e tal, tá bom? Tudo isso vai acontecer e a gente vai ter que estar de olho nisso aí. Deixa eu mostrar rapidamente aqui, então, como é que o mercado está agora, nesse momento. Um minuto. Aqui está, né? Bom, aqui estamos falando, vendo do petróleo. Aqui, o Brent já está subindo outra vez. Já estamos vendo uma subida aqui. O ouro está praticamente igual, né? Vamos ver aqui nas ações, o S&P 500 levemente em alta, levemente, agora no pre-market, tá? O mercado está fechado, é o pre-market, aftermarket que está funcionando nesse momento, tá ok? Temos aqui o Nasdaq também, uma leve alta, nada muito forte aqui, tá? Com relação às moedas, vemos aqui o dólar um pouquinho também praticamente sem nenhuma mudança, basicamente sem nenhuma mudança, levemente para baixo, praticamente igual, tá? Então, ou seja, são os mercados, giro rápido aqui, né, de juros, vamos ver aqui sobre os juros. Juros também praticamente imutável nesse momento, a 4,32. Muito bom. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho que pode ser interessantes para vocês saberem, tá? Eu vou contar uma história. Esse gráfico aqui de cima é o gráfico do S&P 500 ali em 2020, tá? Isso aqui aconteceu por volta de 2020. O que aconteceu em 2020 de importante? O crash do coronavírus, né, tá? Então esse aqui foi o crash do coronavírus. Esse aqui é o S&P 500 em 2000, final de 2019, começo de 2020. Muito bem. Eu me lembro, eu recebi um telefonema. Na verdade, não foi um telefonema, foi uma mensagem de WhatsApp. E a gente trocou uns áudios ali. Uma pessoa me perguntou o que eu achava do mercado. Porque ela falou assim: "Eu tô vendo que não há nada, não tem nada de interessante para comprar, né. Nada de interessante, porque eu acho que esse mercado tá muito ruim". eh, Pode deixar assim. Que o mercado estava muito ruim, né, eh, que não tinha nada de interessante. O que eu achava? Você tem alguma ideia? Você tem alguma coisa, o que você está fazendo, né? Eu falei o seguinte, eu falei assim: "Olha, eu tô comprado no índice S&P 500". E estava no meio da pandemia, a gente tinha caído, teve essa queda aqui, ó, teve essa queda, né, essa queda forte aqui, tá. E aí o mercado estava aqui embaixo e, assim, não teve a gente quer dizer, estava uma confusão tremenda, se você for olhar o noticiário e tudo, não tinha nada de interessante, nada de bom mesmo, tá. E os fundamentos estavam todos muito ruins, além da incerteza gigantesca que existia. Só que aí eu falei assim: "Olha, eu tô comprado". Como você está comprado, meu Deus do céu, né, como você está comprado, por quê, né? Eu falei para ela o seguinte, falei assim: "Olha,
tem muito mais coisas que os fundamentos econômicos, assim, você não consegue, tipo, você não percebe, você não vê, tá. Muitas vezes você faz análise fundamentalista, você não vai descobrir isso. Então, porque o que acontece? Porque o mercado de ações, ele é influenciado por muitas variáveis que muitas vezes nas suas análises, porque por qualquer análise que a gente faça, a gente modela o mundo com uma simplificação, né, tá, a gente modela é uma simplificação. Ou seja, tem tantos outros fatores que estão fora desses modelos. Então muitas vezes você não vê. E uma delas, que geralmente as pessoas não prestam atenção, é o tal do M2, tá. Eu vou falar sobre o M2 hoje, tá ok? Eu vou mostrar aqui o melhor nesse gráfico aqui. Então vamos reduzir aqui, ó, vamos lá de novo. Olha o que que aconteceu, esse aqui é o M2, eu já vou explicar o que que é o M2, para quem ainda não sabe. Olha o que que aconteceu, ele estava baixo, com a queda do mercado, o M2 começou a subir, subir forte. Isso proporcionou a recuperação super rápida da crise do coronavírus. O que que é o M2? O M2, você pode chamar de disponibilidade financeira. Eu gosto de um outro termo que eu acho que é mais popular, mais fácil das pessoas saberem o que que é. É o dinheiro em circulação, basicamente, tá? É o dinheiro em circulação. Porque o Banco Central americano pode imprimir o dólar, né? Então ele imprimiu muito dólar, tá. A gente fala em impressão, não necessariamente usar uma maquininha nos meios que a gente costumava ver né, imprimir lá o papel moeda físico, né. Não, a maior parte do dinheiro é escritural, tá certo. Mas é dinheiro que entra na economia, tá. Então o governo, para estimular a economia, sabendo que a gravidade, né, da pandemia e os impactos que causariam na economia dos Estados Unidos, é aquela coisa, a gente não pode deixar cair o crescimento, vamos fazer o quê? Vamos inundar o mercado de dólares, vamos dar, incentivos para as pessoas, estímulo, né. Então, até eu recebi cheques do Tesouro Americano, entendeu, eu era empresário, né, então assim, com dinheiro para ajudar a sua empresa, entendeu? Ajuda com folha de pagamento, seus funcionários estão em casa, fazendo faz eles trabalharem de casa para ter não ter para ter o lockdown, né, não ter o contato físico, etcétera. E tá aqui uns cheques aqui para estimular a sua economia, né, então era isso que estava acontecendo, tá. Então, o que aconteceu? Com dinheiro em excesso entrando na economia, muito desse dinheiro foi para onde? Foi parar no mercado de ações, as pessoas estavam em casa, estavam lá todo mundo, né, em lockdown, estava ali com seu celular ali, então falou: "Não, vamos dinheiro, cheques vêm chegando em casa, o que eu faço com esse cheque, com esse dinheiro?", entendeu? "Ah, eu não tô indo passear, não tô indo pra praia, não tô indo pra Paris, eu não tô indo pra Disney, não tô fazendo nada com isso, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir na bolsa". É ou não é? Que negócio legal, né. Então, assim, muito desse dinheiro entrou na bolsa, tá ok? Então, causou-se essa recuperação do mercado de forma muito rápida, tá, praticamente a gente fala que isso aí foi um V, recuperação em V. Muitas vezes a recuperação em U, né, demora um pouco mais, né, para voltar, tal, ou então recuperação em L, né, que praticamente não volta, né, fica lá embaixo, né, demora muito para subir de novo, né, então, ou seja, esse aqui é uma recuperação em V, muito rápido, tá. Isso aí, muitas vezes, como voltando para aquela história, né, que estava falando com essa pessoa, eu estava falando para ela, expliquei para ela, tem outros fatores que você não está vendo. Quando você vai fazer análise econômica, macroeconômica, etcétera, às vezes você não vê isso aí, fica invisível. Você olha a empresa, você estuda a empresa, você estuda, não é, principalmente quem faz análise fundamentalista, estuda a empresa, tudo a nível de empresa, tal. É, realmente, os fundamentos não eram bons mesmo, no meio da pandemia não eram bons, né. O que que você projeta para a economia naquele estado? Mas só que tem muito dinheiro na praça, e esse dinheiro foi entrando dentro da bolsa de valores, ok? Muito bem. Aqui, ó, esse é um outro exemplo aqui, tá? Esse aqui de 2020, né, com a pandemia, né? De 2020 a 2025, aqui tá falando meio de 2025, né? O M2, que é a oferta de moeda, né, na economia americana, ela foi de
1,43 trilhões para 22,12 trilhões, um crescimento de 43,3%, tá bom? Então teve um aumento significativo da quantidade de moeda em circulação na economia, tá bom? Então o S&P 500 nesse período cresceu quanto? 100%, tá? "Ah, mas é tudo por causa dessa liquidez, excessiva que entrou no mercado?" Claro que não, tá? Então pelos segundo os estudos, esses, 40% do crescimento do S&P 500, desses 100% de crescimento, nesse período, se deveu aos fundamentos. E 60% se deveu a essa liquidez extra, vamos dizer, esse empurrãozinho aí que foi dado. Tá legal? Tá joia? Então, ou seja, eh é um fator significativo, tá, significativo, substancial, que muitas vezes está invisível para as pessoas, tá. Então por isso eu acho importante falar hoje sobre o M2, para que as pessoas tenham uma ideia, tá. Então aqui também é um outro gráfico, né, mostrando o mesmo fenômeno aqui, tá, ok? Porque no fim é o seguinte, né, uma das razões que o S&P 500 continua subindo, né, apesar do Fed não mudar a taxa de juro, mesmo quando ela não muda a taxa de juros, você tem esse pode ter esse outro efeito no mercado, porque o Banco Central pode estar, com uma política de relaxamento, né, em vez de aperto monetário, de relaxamento monetário. Então, você tem muito dinheiro sendo despejado na economia. E quando isso acontece, o S&P 500 ele vai subir, tá ok? Tá? Apesar de tudo, apesar das taxas de juros de longo prazo continuarem subindo, incerteza de tarifas, né? Uma potencial estagflação, né? Então, tem gente que fala sobre isso, né? A inflação vai subir, a economia vai parar de crescer, né? Nós vamos entrar em recessão, etc. Potencial, não sabemos, é possível, enfim, né, mesmo com isso, né, e os riscos geopolíticos, né, que estão acontecendo, apesar disso, a bolsa continua subindo. Por isso que muitas vezes a pessoa não entende por que que a bolsa está subindo se o cenário parece tão ruim, tá bom? Então tem essa força invisível que está ocorrendo ali no mercado, tá bom? Aqui embaixo, esse gráfico aqui, é o gráfico do balanço do Fed, tá? Esse aqui, o que que é o balanço do Fed? É através daqui que ele faz a política monetária, tá bom? Que ele vai liberar mais dinheiro no mercado ou ele vai enxugar essa liquidez do mercado, tá? Aqui o balance sheet dele são títulos podem ser treasuries, né, do próprio Tesouro Americano, ou podem ser também, outros títulos como o mortgage-backed securities, tem uma série de papéis que o mercado enxugou desde a época de 2008, né, na crise do subprime, né, naquela época, que o próprio Banco Central absorveu, tá ok? Muito bom. Então, olha só, vamos só descer aqui, essa aqui foi só sobre as outras, só explicando como é que isso aconteceu, né, 7 trilhões, né, que estão lá ali no Money Market Funds e, eh, então, ou seja, a liquidez faz o fluxo entrar nos ativos e o preço dos ativos sobe, tá, basicamente é isso. Beleza, aqui eu vou colocar só um histórico, tá, desde a crise de 2008, tá bom. Aqui, ó, vou explicar o que que o Banco Central tem feito, tá, só um histórico para vocês entenderem. Então, o QT, né, o QT é o Quantitative Tightening, que é um aperto monetário, ou seja, você está enxugando a liquidez, menos dinheiro na economia, tá? Você está tirando dinheiro da economia, tá certo? E o QE, que é o Quantitative Easing, ele é o contrário, ele é um relaxamento monetário, basicamente está expandindo a liquidez, mais dinheiro no mercado, tá ok? Então, veja que aconteceram durante esses anos, ao longo dos anos, um QE e QT. Tem um dos 2, tá? O aperto, então eu coloquei em vermelho, que são os apertos, em verde, que são, os relaxamentos, tá? Então, QT você enxuga, você retira a liquidez do mercado, né? E o QE ao contrário, aqui você está expandindo a base monetária, você está jogando mais dinheiro do mercado, tá ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, aqui em 2007 e 2008 foi justamente que ocorreu a grande crise de 2008, tá bom? Então o mercado estava aqui, quando começou,
logo em 2007, o presidente do Banco Central, era o Geithner, ele achou que era tinha que continuar apertando um pouco a o a política monetária. Então ele fez um primeiro tightening aqui, ele enxugou, ele diminuiu um pouco a base monetária. O que aconteceu, a bolsa estava caindo, claro que não foi por causa disso só, tá, tem vários outros fatores também, mas veja bem que, a coincidência do momento das coisas acontecerem, a bolsa estava no seu pico, começou a cair, tá. Como caiu, aí o Banco Central reverteu a política dele, né, caiu, aí ele voltou a subir de novo, tá. Subiu de novo, o que que é isso aqui? Isso já é QE, para poder subir, ele está de novo liberando mais recursos para o mercado. Quando começou a expandir a base monetária, o mercado voltou a subir, tá vendo? Tá. Aí houve um segundo relaxamento aqui, soltando mais recursos para o mercado, né, aí a bolsa continuou subindo. Aí até que teve um flash crash aqui em 2010 aliás, o flash crash de 2010 foi o que ocasionou, o QE2, tá. O Banco Central falou: "Espera aí, vou botar mais dinheiro aqui". Aí ele botou mais dinheiro aqui, mais lenha na fogueira, aí o mercado voltou a subir de novo, tá. Voltou a subir de novo, Q3, né, quantitative easing pela terceira vez, e olha como o mercado continuou subindo numa boa, tá. O mercado subindo numa boa. Enquanto isso, a liquidez também aumentou, tá. Até que chegou nesse patamar aqui, ficou parado por um tempo, aí o Banco Central resolveu de novo fazer um aperto, começou a enxugar a liquidez, começou a cair aqui. No momento que começou a cair aqui, outra crise, olha só, outra crise, essa foi o do Volga Medan, onde as volatilidades deram um salto gigantesco, tá, no ano de 2018, tá ok? E aqui já estamos falando de 2020, né, com o crash do coronavírus, que a gente já viu anteriormente, né, e para resolver isso, agora, meu amigo, eu acho que era o governo Biden, né, não, era o governo Trump no início, depois foi o Biden. O governo Trump já fez um um relaxamento aqui, injetando liquidez no mercado, mas o Biden, quando ele chegou aí, meu amigo, a porteira abriu de vez. Olha o salto que deu isso aqui, tá. Olha o salto que deu isso aqui. Então, o mercado subiu tão rapidamente, certo? Até que, né, outra vez, agora resolveram, retirar isso, né, começaram a retirar liquidez do mercado de novo aqui, né, aí acontece ali 2022, a baixa do mercado ali, o bear market de 2022, que a gente já viu, tá? Bom, enfim, mas o mercado continua a subir, tá. "Ah, mas espera aí, isso não tem que ser exatamente igual, não tem que ser reflexo?" Não necessariamente, porque esse aqui é um dos fatores, não são todos os fatores, tá bom. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é de que existe uma boa correlação, a correlação não é 100%, tá bom. Ela existe uma boa, correlação entre as coisas aqui, tá. Então se você enxuga demais, ou se você expande demais, isso tem efeitos diretos dentro do mercado de ações, tá ok? E aqui de novo, aqui na guerra do Irã, né, tá certo? Nós estamos relaxando outra vez. O governo, assim, o Powell, né, que é o presidente do Banco Central de hoje, ele não abaixou o juro como o Trump quis, mas ele tá fazendo uma outra coisa, ele tá expandindo de novo, entendeu? Tá expandindo de novo. Então, indiretamente, ele tá fazendo o que o Trump quer, de certa maneira, né, tá bom? Beleza, isso aqui é mais para mostrar, né, para que vocês entendam essa relação, tá, que como essas coisas acontecem, tá ok? Existe essa relação entre as 2 coisas. Muito bom. Esse aqui, nós já vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto, tá, sobre o próprio juros definidos no Copom americano, tá. Então aqui, o Banco Central, o Fed, ele vai, assim como o Copom vai definir a Selic no Brasil, aqui nos Estados Unidos o Fed vai definir o Federal Rate, né, o Fed Funds Rate, tá. Então, vamos olhar essa linha preta, basicamente é a linha preta, tá bom. A linha azul, ela é o Treasury de 2 anos. O Treasury de 2 anos é um prazo curto, então ele segue muito próximo da linha preta. Veja que a linha azul e a linha preta seguem praticamente juntas, tá. Por quê?
porque é um prazo relativamente curto, ele é mais sensível à taxa, vamos dizer, o Selic americano, não é isso? Vai seguir, tá. Mas vamos olhar só a linha preta, por enquanto, tá. A linha vermelha é o S&P 500. Então veja, aqui estamos falando aqui de novo a crise de 2008, né, outra vez, tá. Veja que os juros, além da liquidez que a gente já falou no slide anterior, sobre esse nós estamos falando dos juros, tá. Porque são 2 ferramentas que o Fed ele tem para executar a política monetária dele, tá bom. Então veja bem, aqui ó, o juro ele baixou os juros fortes aqui, por quê? Porque veja que as ações já estavam em queda, tá, já estavam em queda, então ele baixou, chegou a próximo de zero. Lembra nessa década anterior aí que teve juros praticamente zerados, né, juros zerados até que 2016, tá. E o que aconteceu com os juros zerados? O a bolsa subindo forte aqui, né, subindo forte, os juros zerados, bolsa subindo. Aí, aqui foi quando voltou a subir os juros outra vez. Quando voltou a subir os juros outra vez, o que aconteceu? Teve aqui, em 2018, que teve, como eu falei no anterior, né, no slide anterior, houve aquele episódio, chama Fed Taper Tantrum, que é basicamente uma resposta ao à subida de juros do Fed, tá. E aí o que aconteceu aqui? Causou aquelas volatilidades imensas e o mercado despencou aqui, tá bom? E aí o que acontece? O Fed, de novo, começa a cortar juros outra vez. Por quê? Houve a crise do Covid aqui, né, tá, então os juros sobem e a bolsa sobe. Desculpa, os juros descem e a bolsa sobe. De novo, né, esse outro segundo período de juros perto de zero, tá, depois do Covid, porque o governo o Fed até um momento ele falou: "Não, não, não, chega, a gente não pode manter os juros próximos de zero por muito tempo". Quando resolveram tirar isso, aconteceu isso aqui, só que aí depois veio o Covid, né, o Covid veio e falou: "Puta, não tem jeito, vamos ter que voltar àquela política de juros zero". Então aí, de novo, o juro ficou zerado aqui, e a bolsa deu aquela explodida, né. Aí teve um segundo Fed Taper Tantrum, né, e aí porque os juros voltaram a subir outra vez aqui, por quê? Porque por causa da inflação, né. A inflação voltou, jogaram a culpa no Powell, né, presidente do Fed, dizendo que ele estava sempre atrasado, né, então ele teve que correr atrás do prejuízo, ele elevou os juros numa velocidade super alta, né, super rapidamente e por uma grande margem aqui, tá, subiu muito, tá, até chegar nos dias de hoje aqui, tá bom. Então isso aqui é para mostrar também de que o a se o se a segunda ferramenta de política monetária, né, uma é a base monetária e a outra são os juros, tá, o Selic americano. Assim ele executa a política monetária dele, mas isso aí tem influência direta na bolsa de valores, tá bom? Isso aqui é só para mostrar de que olha só, isso aqui de novo aqui embaixo, aqui está a Selic americana, tá, o Fed Funds, tá, o Fed Funds, Federal Funds, hã, olha como a taxa variou, né, nos anos 80 ela chegou quase 20%, o taxa de juros americana já foi muito alta, né. Tá bom? Aí teve essa trajetória aqui, tá? Então teve momentos de aperto e relaxamento, aperto, relaxamento, aperto, relaxamento. São ciclos. O que esse gráfico está mostrando é de que toda vez que você tem um pivot, que significa o que é o Fed pivot? Quando ele começa a mudar de posição, tá, então, ou seja, ele estava aqui, tinha subido e de repente começou a baixar o juro, de repente começou a cortar os juros, ocorre um Fed pivot, ele é seguido geralmente por uma queda geralmente muito forte. Mas isso de certa maneira tem uma razão lógica, né, tá, porque o se o Fed está começando a baixar, está baixando os juros aqui, é porque, alguma coisa na economia está errado, né, alguma coisa não vai bem, tá certo? O mesmo caso do Covid, por exemplo, né, quando apareceu o caso do Covid foi aqui, esse foi o do Covid,
né. Esse aqui foi o de 2008, esse aqui foi de 2000, né, com a estouro da bolha da internet, né, tá bom? Porque o Fed já viu de que alguma coisa tá ruim, alguma coisa vai quebrar e a gente vamos tentar, estimular a economia, né, então começa a baixar juros, tá bom? Muito bem, aqui chegamos em hoje, né. Hoje, esse aqui é o S&P 500 hoje, nós chegamos aqui, estamos assim, all time high, que é nós estamos aqui, né, já estamos no máximo histórico, e agora que a grande questão é, ela vai continuar subindo, vai continuar seguindo essa trajetória de alta, ou ela vai degringolar, né. Nós temos vários riscos ali no horizonte, principalmente esse conflito geopolítico que ainda persiste, né. O que que vai acontecer aqui, tá bom? Então, eh, eu digo o seguinte, olha, não tenha medo dos all time highs, tá. Esse aqui é o seguinte, olha, pessoas que investiram no all time highs e pessoas que investiram em outros momentos que não é o all time high, tá. Então aqui, ó, eh, qual que é a média de retorno de um ano a partir do all time high, tá. 8,4 contra 9,4. Então, ou seja, não tem muita diferença, tá. E se for 3 anos, 27,9, 28,9. E 5 anos, 49,9, 52,5. O que que isso significa? Significa que o fato de ser all time high, né, porque já está all time high, o que que as pessoas falam sempre? "Ah, tá muito caro, tá caríssimo", é ou não é? "Tá caríssimo, então, pô, não vale a pena comprar agora". Será? Historicamente, isso parece que não existe uma grande, diferença entre ser all time high ou não ser all time high. Isso não é uma variável importante, tá ok? Mas o que eu acho é o seguinte, é que quando você trabalha com esse conceito de, tá caro, tá barato, esse caro, barato é uma coisa muito relativa, não é? Quer dizer, você olha aqui, ó, é o que as pessoas falam, né. "Ah, tá caro, por quê? Comparado com os preços anteriores, ele tá caro". É, mas lembre-se que ações não é o que é passado, ele é uma projeção futura de lucros. É ou não é? Nós temos que olhar para frente, não olhar para trás. O que a gente olha do passado, ele nos ensina sobre como trabalhar o mercado, certo? Mas ele não é o passado. Comparar ele com ele quando? Hoje? Ontem, antes de ontem, um ano atrás, entendeu? Então, assim, eu não gosto muito desse negócio, eles falam assim: "Ah, overvalued, undervalued", né. É um conceito relativo. Relativo com relação ao quê? Ao preço do próprio ativo antes ou ou com o preço de alguma outra coisa? O ra Caro ou barato é com relação a alguma coisa, né. Tá certo? E outra coisa, muitas vezes o preço está aqui embaixo, a pessoa fala: "Tá barato, tem que comprar, não tá com tem que comprar". Só que nesse caso, por exemplo, subiu. Beleza, quem teve esse raciocínio deu certo, mas podia ter caído também, né. Entendeu? Depende de aonde tá. Sei lá, às vezes a ação cai um pouquinho, a pessoa já: "Não, preciso comprar, já ficou barato". Ficou barato, ele continua caindo mais ainda. Entendeu? Então é muito difícil de fazer esse tipo de julgamento, tá bom? É o mesmo aqui, all time high, e daí? Né, enfim, e daí? Tá? Então a gente usa um método diferente, a gente não usa essa forma de você ficar comparando caro ou barato, porque é uma situação muito, eh, subjetivo, né, é muito subjetivo isso para você, tomar decisão, tá? E está sujeito a erros, muito bem? Então, aqui, qual que é a nossa estratégia aqui? A nossa é a analogia da estrada, tá? Se você encontrar é como se estivesse dirigindo numa estrada. Se você encontrar um pavimento ruim, um trecho cheio de buracos, o que você faz? Reduz a velocidade. Se tiver um trecho melhor, você vai à velocidade normal, e se tiver uma super estrada, né, uma autobahn, você vai pisar e acelerar a fundo. O que acontece? Se você usar isso aqui, né, você vai chegar no seu destino mais rápido. Tá certo? Porque se você andar com uma velocidade alta em pavimento ruim, provavelmente você vai estragar seu carro, vai para a oficina e vai perder tempo,
tá certo? Mas se você estiver numa autobahn e você andando devagarzinho, você está perdendo tempo também. Então acelera aqui, tá? Então depende por onde você andar. E no mercado é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então aqui, ó, a mesma analogia. Só que aqui a gente usa o quê? A gente usa risco, tá? Então a gente usa um sistema na qual ele é tático. Ele depende do contexto. A gente olha o contexto, tá? Não é aquela coisa cegas. Então uma pessoa que, eu vou comprar pelo longo prazo e deixa lá, o que você está fazendo é andar nessa estrada com uma velocidade constante. E porque você não está vendo o que está acontecendo com o mercado. Ah, não tem problema, é por longo prazo mesmo, né? Então, se você cair num crash, qual que é o problema? É por longo prazo. Só que é o seguinte, você perde muito tempo, e tempo é dinheiro, tá ok? Então, a questão é, e se não recuperar rápido? E se levar muito tempo para recuperar? Né? Se levar muito tempo para recuperar, você podia ter investindo seu dinheiro em outro lugar, é ou não é? Tá bom? Então aqui, ó, muito simples, muito simples. A gente mede o risco. Se o risco tiver alto, a gente não vai estar no mercado de ações. A gente vai buscar um ativo de segurança, provavelmente ouro. Mas nesse momento, excepcionalmente, por causa da crise do Oriente Médio, né? Eu não recomendo o ouro nesse momento, tá? Eu estou ficando em cash, tá bom? Pode ser renda fixa? Pode, mas eu também não gosto de renda fixa hoje, tá? Principalmente em título de dívida dos Estados Unidos. Eu não sei, eu não acho muito interessante, mas você pode fazer se você achar bom. Se você quiser, vai em frente, tá? Eu também não aconselho ouro nesse momento. Eu tenho deixado em cash, tá bom? Bom, se o risco tiver normal? Risco normal, você vai investir no S&P 500 como você já ia investir, tá certo? E se o risco tiver baixo? Aqui está a inovação. Se o risco tiver baixo, você está numa autobahn, então você vai dobrar a velocidade, você vai investir num ativo que vai mais rápido, tá bom? Então esse é o segredo. Então você medir o risco com precisão e você vai alocar os melhores ativos com base no risco que você mediu. Tá bom? Então esse é o nosso sistema. Então esse aqui é o nosso indicador que mostra, né, que na verdade, ele é baseado num contexto de 16 anos, 17 anos agora, tá? Então, ou seja, eh, a gente sabe, como a gente já teve aquele histórico, né, histórico de décadas, a gente já pode comparar, de ter um contexto. Então, o risco medido hoje é medido e comparado com eles, eu coloco dentro de um percentil. Eu sei qual que é o percentil dentro da base de dados, tá bom? Então a gente coloca aqui entre percentil de 70 e 90, justamente essas são essas 2 linhas aqui que separam o, o alto risco, médio e baixo, tá? Então aqui, ó, acima de 90 é alto, entre 70 e 90 é o risco normal e o risco baixo é abaixo de 70. Então quando o mercado está abaixo de 70, é aqui que eu vou acelerar nesses momentos, tá bom? Aqui em cima eu vou estar em um ativo de segurança, tá bom? Então é isso, essa que é a ideia. Isso aqui tem dado muito resultado para a gente ao longo dos anos, tá? A gente acaba tendo um resultado, veja bem, esse aqui, olha, do Nasdaq, né? O é uma espe a gente usa o Nasdaq, então a gente era ouro, é o Nasdaq aqui, o Nasdaq vezes 2, tá? E isso aqui, olha só, ele está tendo praticamente o mesmo máximo, drawdown máximo no período do S&P 500 sozinho. 25 menos 25, praticamente menos 25. Só que em termos de resultado, de retorno, ele dá muito mais do que o retorno do S&P 500, tá? Daquele simples buy and hold, né? Buy and hold, fica lá, esquece a estrada, continua a mesma velocidade, é isso, né? Você mantém, tá bom? Então, fazendo esse ajuste tático, você consegue um resultado muito melhor com o mesmo risco, tá? Se for do S&P 500, que é exatamente essa estratégia aqui, olha só, você também tem um resultado muito superior a simplesmente ficar no S&P 500 permanentemente, né, sem fazer nenhuma rotação aqui, tática, né, e você tem assim, você tem um risco maior do que aquele com a rotação tática. Se a gente faz a nossa estratégia aqui, tem um máximo drawdown menor, ou seja, está correndo menos risco, mais retorno. E está aqui, ó, esse ROMAD é justamente isso, retorno sobre o máximo drawdown, tá? Olha só, se você vai ficar com buy and hold, né, do S&P 500, praticamente 2 vezes,
né. Agora, você vai ficar do S&P 500, né, mesma estratégia com S&P 500, mas fazendo rotação tática, você vai ter 18,9 vezes. Ou seja, você vai ter 18,9 vezes mais retorno pelo mesmo risco que você corre, tá. Então isso significa que é uma estratégia válida, tá. Então esse aqui é crescendo, desculpa, uma carteira de $100.000, tá, partindo aqui de 1º de janeiro de 2022, eh, ó, veja a trajetória, como esse gap aumentou e a tendência é continuar aumentando. Tá legal? Muito bom, para conhecer mais, para entender um pouco mais como isso funciona, pode ir lá no meu Linktree, tá, Linktree/Shawwy, meu sobrenome, e pode baixar o PDF gratuito ali para entender, conhecer um pouco melhor, tá bom? Tá lá no meu Linktree. Também tem o meu livro, né, lá na Linktree, tá, no mesmo Linktree você pode encontrar meu livro. Lá eu falo sobre muitas coisas do mercado, eu chamo Wall Street para brasileiros. Aqui eu falo de muitas coisas do mercado americano, não só de ações, mas também falo de análise fundamentalista, análise grafista, alocação ativa, passiva, como construir carteira, indicador de performance, tá bom? Dividend Aristocrats para quem quer renda de dividendos, enfim, tem bastante coisa aqui. Se você quiser um livro físico, na loja da Uiclap, né, um livro físico, tá, aqui no meu Linktree você vai encontrar, um site para baixar o PDF, mas se você preferir, livro físico, tem entrega no Brasil, na loja da Uiclap, tá. É só pesquisar Wall Street para brasileiros que você encontra, tá bom? Tem 400 e poucas páginas, quase 500 páginas, tá bom? Então ele é bem completo. Muito bem. Era isso que eu tinha para falar hoje. É isso aí, tá bom? Eu agradeço aí a sua audiência e espero ver vocês novamente, né, na próxima semana, tá bom? É isso aí, tenha uma ótima semana e bons investimentos. É isso aí, um forte abraço. Boa noite.